Seja muito bem-vindo ao Dono do Posto, hoje dia 19 de setembro, e já estamos de volta a Brasília, Paulo. Depois de uma grande feira de Expopost, eu fiquei impressionado com o tamanho da feira. Isso aí, eu também. Foi a melhor feira que já teve da Expopostos nível internacional. Hein? Desde que eu estou no mercado, desde 2012, foi a melhor e a maior que eu já participei. Espetacular, muita novidade. Muita coisa nova, gente, muita coisa nova mesmo, não só na área da revenda, tecnologia, negócios, empresas de tecnologia, de tributário, todo tipo de coisa para posto a gente controlar, Daniel. É isso aí, e a gente vai comentar algumas questões aqui. Esse aqui é um episódio muito mais curto, é para a gente dar um resumo aqui para você que nos acompanha no Dono do Posto. E a gente o nosso objetivo nesse podcast é fazer um resumo geral da feira, falar sobre os assuntos. Quem nos acompanha há alguns meses, né? A gente já está no ar há mais de um ano, viu, Paulo? É isso aí. Já tem mais de um ano que a gente já está no ar. E qual é o nosso principal objetivo com o episódio de hoje, que vai ser curto, Paulo? É falar as novidades que nós vimos por lá, assuntos que nós nunca falamos dentro do Dono do Posto, mas já adiantando aqui, Paulo, 95% dos assuntos da Expopost nós já falamos em algum episódio aqui. É verdade. Agora tem uns 5% que vale a pena te debater, já para atualizar você. Você que não assiste o Dono do Posto, vai ficar sabendo um pouquinho, e vale a pena você ver os episódios passados para se atualizar e ficar sabendo de tudo sobre o setor da revenda varejista de postos de combustíveis do Brasil. E você que já nos acompanha vai ficar sabendo hoje assuntos que a gente não tratou, não falou, e foi falado lá na Expopost. É verdade. Até a gente ficou surpreso lá, né, Paulo? Nós tivemos aqui 2 assuntos espetaculares que nós não tínhamos conhecimento. É importante para você, revendedor, viu? De todo o Brasil, assuntos muito importantes. Inclusive, Daniel, estou com uma agenda na Senacom do Ministério da Justiça e vou levar essas 2 pautas lá para conversar com o secretário da Senacom, né? Porque muitas vezes é o revendedor que é cobrado, né? Mas nós vamos trazer aqui na pauta. Perfeito, vamos lá. Eu queria começar então, Paulo, citando aqui pautas que a gente nunca tratou aqui no podcast O Dono do Posto, já para atualizar você que nos segue semanalmente. Vamos lá? O primeiro ponto, Paulo, que eu anotei aqui é perdas de combustível por temperatura, evaporação, impregnação no tanque de combustível, né? E, claro, a questão principal, que é da revenda de combustível pela distribuidora, pela não verificação da temperatura vendida. É muito importante você, revendedor, porque essa é uma pauta que nós não discutimos nunca aqui. E esse é um assunto novo para nós, né? Existe uma associação que chama GLAECO, que é a Associação dos Revendedores da América Latina. E a cada 6 meses tem um encontro dos representantes das federações, no caso do Brasil é a federação, ou seja, cada país, Chile, entram todos os países da América Latina, né? México, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Nicarágua, tudo não interessa. Eles têm lá os seus modelos de associações, não precisa ser o mesmo modelo brasileiro. Aqueles órgãos máximos associativos se encontram, então vão ou os presidentes, ou os vice-presidentes, ou associado das confederações ou associações de cada país. Qual é a pauta? No caso do Brasil e a maioria dos países, as refinarias são obrigadas a entregar o combustível, Daniel, a pouco mais de 15 graus Celsius. Então, ou seja, 15,5 para ser exato. O combustível chega para a distribuidora a 15,5 graus Celsius. Isso. E todos sabem, quem estudou um pouquinho de física, lá no 2º grau, né, que temperatura e pressão interferem no volume de qualquer matéria, de qualquer molécula, certo? E o que acontece? Quando o produto está a 15 graus, ele tem um volume menor, com exceção da água, né, Daniel? Que a da água, quando ela congela, na verdade, ela aumenta. Ela expande. Ela é o único produto diferente. Mas a maioria dos produtos, todos eles, quanto mais baixa a temperatura,
menor ele o volume. se comprome. Porque o grau de agitação das moléculas era menor, então ele baixa o tamanho que ele ocupa. Não interfere na densidade, mas interfere no volume. Porém, quando esse produto chega na refinaria, são armazenados a temperatura ambiente. Então, quanto mais o ambiente é calor, né, maior será o volume. Ou seja, mais ou menos assim, a distribuidora recebe 1 milhão de litros, quando esse produto chega 1 milhão de litros no caso, vem por duto ou caminhão nessa temperatura, que é obrigatória essa temperatura, ao derramar dentro de um tanque, aquele tanque, vamos supor, esteja lá a 28 graus Celsius. Então ele aumenta de volume a cada 12 graus numa certa quantidade. Nessa faixa de 28, 30 graus, 25 a 30 graus, que é a temperatura de países tropicais como o Brasil, ele aumenta em 1% o volume. Ou seja, é como se ele recebesse a cada 100 mil litros, ele aumenta em 1.000 litros o volume. Ou seja, ele compra um volume de 100 mil e vende para o revendedor 101 mil litros. Ou seja, a distribuidora ganha 1% de volume. Imagina no Distrito Federal, que são 110 milhões de litros. Então, 1 milhão e 100 mil litros, essa distribuidora ganha a mais para vender ao revendedor. Mas a conta mais certa é que o revendedor está pagando 1% a menos. Eu fiz uma continha aí, Daniel, 1% de um posto que vende 100 mil litros, ele está perdendo R$ 5.500 por mês. Dá para pagar 2 colaboradores. É isso aí, então faz diferença a temperatura que você está recebendo e essa compensação da venda e da compra de quem o faz. De onde é que tiraram 15,5 graus Celsius? Isso veio do Fahrenheit, né? Da onde começou a comercialização, que o cálculo é de 60 Fahrenheit, que na conversão dá exatamente 15,5 graus Celsius. E diante de toda a explicação do Paulo, qual é a preocupação do revendedor? É que em todos os países da América Latina se faz essa conversão. E não é que existe uma correção de temperatura no tanque para se fazer essa venda. É que deve existir a correção numérica da venda. Então, por exemplo, se eu vendo a gasolina a R$ 5,00 o litro, na verdade eu tenho que vender ela a R$ 4,80 para compensar a litragem que eu tenho que entregar. Na verdade, o pedido maior é o seguinte: quando eu comprei 5 mil litros de combustível, aqueles 5 mil litros custa lá, vamos supor, R$ 5,20. Ao se fazer o fator de correção desse volume, Daniel, eles vão cobrar o valor de R$ 5,20, por exemplo, mas não sobre 5 mil litros, mas sobre 4.900 e alguma coisa. Então você vai pagar um valor menor porque você realmente está recebendo uma quantidade de combustível menor do que a distribuidora recebeu. Então a distribuidora ela recebeu 100 milhões de litros, mas passou a ter dentro do tanque dela 101 milhões de litros. Então essa diferença é corrigida no valor da nota. Em reais. Exatamente. Ou seja, ao invés de ele pagar 5 mil litros, ele vai pagar o valor de compra mais 5.900 e alguma coisa. Porque ele vai tirar 1% no volume que ele recebeu. Ao invés de ele receber 5 mil litros, ele está recebendo 4.950 litros. Se a temperatura for a menor. Se a temperatura é maior, ele corrige o inverso, ele está recebendo um pouco menor a quantidade de volume, e aí todas as partes estão corretas. E a nossa preocupação é que o Brasil é o único país que não faz essa correção. Exatamente. Ou seja, a distribuidora recebe da refinaria corrigido, mas ela não entrega para o revendedor corrigido. Ela ganha 1 milhão a mais de litros limpinho para vender para o revendedor sem nenhum custo. Exatamente. E essa é a briga que nós ficamos cientes neste ano. E vamos começar a brigar e pedir para os políticos, mostrando que, a partir de agora, os revendedores também querem essa correção, de que as distribuidoras façam essa correção de temperatura
para os revendedores, para os postos de revenda. Claro que esse movimento já começou pela Fê Combustíveis, lá pela ANP, pela Agência Nacional do Petróleo. Pela Federação. Vamos aproveitar aqui, Daniel, que chegou a nossa convidada aqui, vamos trazer ela para falar um pouquinho. Ela é química. É isso aí. A colega Gleibe, do Posto Nota 1000, acabou de chegar e nós vamos convidar ela para a mesa aqui. É isso aí. A Gleibe, vem cá, Gleibe. Vamos já dar uma pausa aqui rapidinho e já vamos continuar com a nossa convidada. Voltamos aqui com o dono do posto e agora estamos com uma convidada ilustre. Quem é dono de posto já conhece a Gleibe Ferreira. A Gleibe Ferreira já está no mercado há mais de uma década, com diversas funções, né? Ela que está à frente ao Posto Nota 1000, ela é química de formação, já trabalhou em distribuidora e agora trabalha também com consultoria em postos de combustíveis e também na área ambiental. E muito mais, né, Gleibe? É palestrante, escreve livros também. O que mais, Gleibe? O que mais que você ajuda o revendedor? Eu falo que eu educo a dor. Eu sou educadora. Então, o meu conhecimento técnico, né, de química, da formação de química que eu tenho, me fez entender que o revendedor ele tinha uma dor. Quando eu fui contratada para construir uma distribuidora de combustíveis. E a única coisa que ele sabia que era, para construir uma distribuidora, eu preciso de um químico, de um engenheiro químico. Eu sou bacharel em química pela Universidade de Brasília e ele me contratou por isso. Por quê? Porque o conhecimento analítico que a gente tem de gestão de projetos, a gente consegue trazer aquilo que a regulação solicita para dentro do empreendimento, no caso de combustíveis. Então, eu construí uma distribuidora de combustíveis e depois eu passei a fazer a supervisão dessa rede de postos. Depois eu fui para a Petrobras, fiquei trabalhando num projeto de pesquisa da Petrobras para perfuração, mas não me adaptei, fiquei 6 meses nesse projeto de pesquisa junto à Universidade de Brasília e eu fui convidada para fazer a administração de um pool compartilhado. O que é um pool compartilhado? É uma distribuidora de combustíveis onde você tem a operação compartilhada. Na época, era Total... Era uma TRR? Não, uma distribuidora? Distribuidora, pool compartilhado, uma distribuidora de combustíveis e uma base de distribuição de combustíveis. Um pouco, que o nosso revendedor não sabe o que é uma TRR e o que é um distribuidor. Um TRR. Um TRR. É um terminal retalhista revendedor de combustíveis. O que ele pode fazer? Ele pega o combustível da distribuidora de combustíveis, ele vai armazenar e ele vai entregar esse combustível não para o consumidor final, mas para quem vai ser, por exemplo, para um... Vamos dar exemplos. Garagens. Uma garagem de ônibus. Fazendas. Clubes. Associações. Tudo isso vai receber combustível do TRR. São grandes consumidores. São grandes consumidores, na verdade, empresariais, que têm uma capacidade de armazenamento. Quem vai comprar tem que ter a capacidade. Tem que ter a capacidade. E só o TRR pode vender para ele. Não apenas o TRR. Dependendo do volume que ele tem, a capacidade de armazenamento, eu posso também, se esse tanque estiver registrado junto à Agência Nacional do Petróleo, que talvez uma distribuidora de combustíveis faça a venda diretamente para ele. Então, depende da capacidade. Mas o TRR, ele tem que ter uma capacidade maior ou menor que a distribuidora? Essa é talvez Não, seja o TRR é menor. Vamos pegar... Sempre vai ser menor. Vamos pegar a hierarquia? Certo. Então, a gente tem uma usina, né? Aí a gente tem a Transpetro, que pega digamos que da usina, e vai fazer o transporte dutoviário. Refinaria, na verdade. A Transpetro. Transpetro é o transporte. É o transporte do petróleo. Dutoviário hoje no Brasil. Dutoviário. Os dutos hoje, eles são operados pela Transpetro, que vai ser... A gente tem no Brasil inteiro, que vai fazer o transporte de diesel, de óleo diesel puro, B100, né? O B100. E depois que vai ser separado na refinaria. Não, vamos lá. Opa, vamos lá. Vamos lá. Até eu tenho que aprender. Vamos lá. Vamos entender. Refinaria. Refinaria pega o produto bruto. O petróleo. Petróleo. E aí ele vai ter as suas várias extrações ali. Isso. E essas extrações... Você sabe todas? Eu sei, mas se você... Vamos falar das principais? Não, vamos lá. Vamos falar das principais? Vamos lá. Então, a gasolina tipo A. A gasolina diesel, era isso que eu ia falar. Gasolina tipo A. Diesel tipo... Os gases. O diesel tipo B, S500 e S10. E a gente vai ter os gases, que é isso que a gente hoje... E a nafta? A nafta também, todos os outros. Só que esse combustível que sai da usina... Ele vai para onde? Para a Transpetro, onde ela faz o armazenamento e a distribuição dutoviária.
O que é isso? Ela tem dutos que são operados pela Transpetro, que diariamente ela faz essa operação e manda para as distribuidoras de combustíveis. Que no caso Brasília, Distrito Federal e Goiás usam o duto que vem de Paulínia. Vem de Paulínia, mas a gente tem a Transpetro aqui em Brasília, ela recebe, a gente tem aqui dentro em Brasília, a gente tem a Transpetro, que vai migrar para o duto que acaba aqui em Brasília. Então, a gente vai ter base de chegada ali. Primeiro duto chega na Petrobras, depois vem para o Tecbras, que era onde eu operava, depois vai Ipiranga e depois Ali. Então, a gente tem aqui dentro do Distrito Federal... Raizen? 4 bases em operação, vamos entender. 4 bases em operação. Quais são as 4 bases em operação? A primeira delas é a Petrobras, que é uma base exclusiva da Petrobras. Tudo no CIA. Tudo no CIA, setor de inflamáveis norte. Depois, a segunda base... É a maior, inclusive. Eu não posso te afirmar de volume, mas eu acredito que a tancagem dela é a maior hoje. Então, vem a Petrobras, depois vem o Tecbras. O que é o Tecbras? O Tecbras é a Petronac, a CIA Petro e a Total Suíça, que era onde eu operava. Depois, a gente tem o pool compartilhado da Ipiranga, que é Ipiranga e Raize. E depois, a gente tem o último pool compartilhado, que eu não sei quem está fazendo a operação dela, mas está chegando a Larco, antes era NAC, Ali e Acol. Então, eu acredito que está Ali, Larco e eu não sei quem é a outra operação. Então, são 4 pools compartilhados. Então, a Transpetro, mensalmente a gente tem uma reunião falando qual é a cota que a gente vai pegar de combustíveis. Eu digo... Essas cotas que são trimestrais. Novamente, a gente tem as reuniões dizendo um aporte das cotas trimestrais. No início do mês, eu vou ajustar. Vou ter essa capacidade de aquisição ou não, Entendi. E eu tenho durante esse trimestre para pegar esse volume. Com esse volume que eu consigo receber ali, diariamente é liberado durante 30 dias. Eu tenho até o último dia, só que eu não tenho capacidade de armazenamento do volume total que eu solicitei. Como a gente tem, por exemplo, a Petrobras só recebe para a Petrobras. O pool compartilhado Tecbras, que era onde eu fazia a administração, a gente recebe para a Total, para a CIA Petro e para a Petronac. Então, só uma observação, Agleme. Quando você fala Petrobras para Petrobras, hoje seria Transpetro, Petrobras Vibra, né? Não, eu recebo da Transpetro, da Vibra. Não, é porque... É Petrobras Vibra. Vibra. Petrobras Vibra hoje. Vibra, isso. Então, porque na época era Petrobras, Petrobras, que era a BR Distribuidora. É a BR Distribuidora. Então, hoje eu recebo lá. Então, eu tenho aqui o pool, é uma linha. Uhum. Então, chegou aqui a primeira linha, no início do dia, um dia anterior, a gente já sabe quanto que a gente vai receber, e ao longo, a partir de meia-noite, a gente vai operando esse duto. Então, recebe primeiro, 2 primeiras horas, a Vibra está recebendo. E nesse mesmo duto vem gasolina e diesel. Não, são dutos diferentes. Não posso misturar produtos. Então, eu tenho duto hoje em operação em Brasília, o duto de S500, e eu tenho o duto de gasolina tipo A. Diesel, o S500 B100, né? Esses dutos não misturam aqui no DF, né? No CIA. Não. Mas na prática, o que vem de São Paulo é o mesmo duto. Eles só tudo operam vem o mesmo duto. diferentes. O que a gente vai fazer? Então, imagina o seguinte. O duto é o horário diferente. O duto é o mesmo duto. É o mesmo duto. O mesmo produto que chega é o mesmo. Então, é como se pela manhã fosse só gasolina tipo A. Não. Diesel. São 2 dutos. Pensa o seguinte, eu tenho acho duas... que não. Eu estou afirmando. A gente não sabe. Eu estou afirmando. Se vocês forem hoje olhar, vocês vão ver 2 linhas de comissionamento. Todos os dutos são comissionados pela Transpetro. O que é comissionamento? Eu tenho 2 linhas. Na verdade, hoje, em Brasília, tem 3 linhas chegando. Tem uma linha que é gasolina, tipo A, outra de diesel, e uma terceira linha que ela não está em comissionamento, que era GLP, porque ela está parada. O que aconteceu lá em 2011 é que, com a chegada do diesel S10, queria que este produto também fosse
fosse transportado nessa terceira linha. E então a gente fez um estudo, Brasil inteiro, para comissionamento desse duto que estava parado, para que ele começasse a operar o diesel S10. Hoje, em operação, a gente tem os dois diesels. Eu tenho gasolina, tipo A, e o diesel. Então, chegam os dois. Digamos que dá 6 horas, por exemplo, meia-noite. Meia-noite começa a operação do dia atual. Então, tem um agendamento. A Transpetro liga para o terminal de combustíveis e fala: tudo pronto para operar no ponto B? Ponto B. Ponto A, Transpetro. Ponto B... Transpetro? Não. Ponto A, Transpetro. Ponto B, distribuidora de combustíveis. Vibra primeiro. Não. Todo mundo está no mesmo duto. Ah, tá. É como se fossem essas... Vamos pegar aqui, ó. São essas 3 linhas aqui, ó. Perfeito. Aqui estão as linhas. Beleza. Então, aqui está operando. Eles ligam e falam: posso fazer a abertura do ponto B? Verifica se está automático lá. Então, vai um operador até o duto, vê se está ok, e ele fala: estou liberando, libera automaticamente. Ele conta a litragem. Ele vai contando a litragem, a gente retira um perfil, um produto, uma amostra daquele produto, para verificar a especificação Inclusive, dele. a temperatura, se está aqui. A gente não tira, a gente tira a temperatura atual. E só para corrigir, tá? Todo produto no Brasil é termocompensado a 20 graus centígrados. Como que funciona isso? Eu vou só explicar isso para vocês. Então, eu venho aqui, tirei o combustível, ok? Faço uma leitura da vazão que está ali. Por quê? Por que eu calculo a vazão? Porque eu vou saber quanto tempo que eu vou receber de combustível através do diâmetro da tubulação. Então, tiro temperatura, uma amostra. Pego esta amostra... Quantos litros? 1 litro? 1 litro. 1 litro. 1 litro. Por quê? Porque a gente precisa fazer a amostragem de 1 litro. Pego esta amostra, ou 2 litros, por exemplo, descarto o primeiro litro para limpeza, pego um outro litro, levo até o nosso laboratório. No laboratório, existe uma tabela do Conselho Nacional do Petróleo, de 1967, onde a Agência Nacional do Petróleo ela fornece isso. Ela tem 2 tabelas, tá? Uma tabela de referência para a correção de massa específica, densidade, e outra tabela de correção de volumétrica. A tabela 1 e a tabela 2 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do CNTP. Pronto. Só para explicar para vocês. Peguei e recebi essa amostra. Vou lá. Primeira tabela de correção, massa específica. Então, o que eu vou fazer? Eu calculei a massa específica, vejo qual é o volume, a massa específica corrigida a 20 graus centígrados, anotei. Peguei a temperatura do duto, pego a segunda tabela de correção. Qual é a segunda tabela de correção? A mesma tabela, tem uma segunda tabela. Pego a densidade corrigida e corrijo, pego qual é o fator de correção volumétrico. Fator de correção volumétrico. O que é esse fator de correção? Se no meu duto eu estou dizendo que passou um volume de 1.000 litros, quando eu aplico a massa específica, eu sei qual é a massa real, porque todas as propriedades físico-químicas, elas variam de acordo com a temperatura do combustível, porque há uma dilatação, né, e uma dilatação e uma contração volumétrica. Então, eu vou lá... De acordo com a temperatura. De acordo com a temperatura. Só que, se eu estava recebendo e eu calculei o meu fator, e o meu fator é 0,998, se naquela linha passou 1.000 litros, vezes 0,998, eu vou ter 998 litros. Está faltando. Está faltando 2 litros. Isso 988. 0,9888? Não, 0,998. Ah, 998. Isso. Aí eu vou ter... Falta de 2 litros. Eu vou 20 litros. 20 litros. Vou usar a temperatura. Por conta do processo mecânico. Sim. A gente está numa tubulação. Essa tubulação, ela está sobre uma pressão ali sendo exercida sobre ela. Próprio atrito e tudo mais. Então, assim, a gente tem um fator de correção, que é um estudo, uma tabela que está dentro do site da Agência Nacional do Petróleo. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, Cleide. Deixa eu só terminar o raciocínio, Vamos lá. porque químico é meio analítico. Vamos até o final do processo. Senão você me interrompe, Vamos lá. Não sou tão inteligente assim. Então, 998, beleza. Eu vou lá e digo para Transpetro,
volume solicitado, tanto, né? Volume recebido, que ele me informa que recebeu, 1.000. Volume real, 998. Então, a gente tem ali esse volume, perfeito? Isso dali vai para a minha reunião, aí eu vou aferindo durante todo o mês, e na minha reunião de perdas e sobras, eu apresento esse resultado, que é o que ela vai receber da distribuidora. Num pool compartilhado... Então, essa é a primeira correção entre a distribuidora e a Transpetro. Isso. Perfeito. Aí, num pool compartilhado, eu recebi o meu. Terminei de receber, a próxima distribuidora a entrar para receber pode ser a Vibra, pode ser a Raizen, vai depender. O administrador do pool, né? Então, a gente tem 4 pools. Naquele dia, todo mundo pode receber. E ela pode receber um número diferente de 998. Depende. Por quê? Às vezes ela... Muito difícil, né? Não. O que ela vai receber? Porque todas as propriedades físico-químicas, elas vão variar, né? O que é a temperatura? É um choque de colisão. Às vezes eu comecei o meu recebimento à noite. Então, a primeira a entrar... Não, ele está todo, gente, ali embaixo, é dutoviário, ele não está... A influência é muito pequena. Mas o que acontece ali? O volume que eu vou receber, como que essas partículas vão entrar, enfim. Faço todo esse procedimento e vou ter um volume. Ok? Até aí? O que acontece? Esse produto é tipo A ou B, gasolina tipo A, aonde eu vou misturar com etanol anidro e vou ter a minha gasolina tipo C, que vai para o revendedor. Então, quando eu chego na distribuidora de combustíveis, diariamente a gente tira uma batelada. O que é uma batelada? Uma amostra para verificar qual a especificação correta daquele combustível que eu tinha armazenado ali e aquele que eu recebi do toviária e quais são as suas características físico-químicas. Então, eu realizo a análise físico-química do produto que eu estou armazenando. Por quê? Porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Que isso quer dizer o quê? Que se eu tinha um produto com a massa específica 730 e eu recebi um produto com a massa específica 725, dependendo do volume que eu tenho ali, eu tenho uma diluição de líquidos, então vai mudar. Enfim, faço uma batelada e ali vai ter a especificação do meu dia. A distribuidora, ela faz uma batelada às 6 horas da manhã, faz uma batelada meio-dia, faz uma batelada, por exemplo, às 4 da tarde, outras 18, outras 20. Por quê? Porque eu preciso saber como que está aquele produto ao longo do tempo. Então, vou carregar um produto. Chegou o seu caminhão lá no posto. Chegou o seu caminhão na distribuidora. Ele chegou, precetou, comprei 5.000 litros de gasolina. Ele precetou o volume, vai entrar os 5.000 litros. O que vai sair na sua nota? A sua nota sai o volume, 5.000 litros, e vai vir as especificações. A segunda folha com as especificações. Com as especificações da massa específica da batelada que eu tinha ali. E a batelada foi no início do dia. Pode ter sido no início, pode ser... Cada distribuidora opera de um jeito. Tem distribuidora que faz a cada 1 hora uma batelada. Tem distribuidora... Isso. Tem distribuidora que não faz, mas depende do volume que ela está carregando ali, enfim. E aí ela vai fazer esse volume. Então, o volume que você compra, ele é setado a 20 litros. O que eu deveria fazer, tá? Vamos falar se não fosse no duto? Como que eu receberia o combustível lá na distribuidora? A distribuidora, ela pode receber esse carregamento rodoviário. Pode. Pode. Só que quando ele chega lá, esse produto está pré-setado. Digamos que aqui esteja a seta dele. Perfeito. Esse combustível, esse copo aqui, diz que aqui tem 5.000 litros. Só que ele tem 5.000 litros a essa temperatura que ele está no momento. Como a gente tem... Aí eu vou lá, retiro uma amostra, primeira amostra, retiro a amostra, coleto a temperatura do CT, do caminhão-tanque, que eu estou recebendo antes de descarregar. Então, coletei uma temperatura 35 graus. Fui lá, levei para o laboratório, faço a análise físico-química, corrijo a massa específica, pego a tabela número 2, encontro o fator de correção para essa temperatura a 35 graus centígrados. Mas isso é para o revendedor? Não, isso é...
Ele tá dando, Eu ela tá tô dando um exemplo de se ela fosse recebimento. receber gasolina tipo A por caminhão. Não, gasolina tipo A, etanol, blá, 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 qualquer produto que eu fosse O receber. revendedor tem que fazer. Mas ela tá dando Eu exemplo tô dando se exemplo- ela fosse a distribuidora, Se eu- recebendo esse a produto. distribuidora recebendo. Eu faço isso. Beleza até aí? O que eu vejo? Quando o caminhão-tanque chega lá, ele disse que era 5 mil, mas está a 35, está na seta, ele não deveria estar a seta, ele deveria estar um pouco acima. Então, a gente vai lá e faz a correção e fala, ó, esse produto aqui, realmente, ele está na seta de 5 mil. Quando eu fiz a correção volumétrica dele, disse para mim que ele não tem 5 mil. Então, eu vou te pagar só o que realmente chegou. Pronto, isso é a distribuidora. O posto revendedor de combustíveis, ele recebe um produto, mas ele não tem o mesmo cuidado. A gente não tem um químico, né? Não dentro precisa, do posto não pra precisa, fazer isso. não precisa. Quem faz, por exemplo, para mim lá na distribuidora de combustíveis não é um químico. A gente tem um químico, porque em Vamos usar alguns... a tabela. Não, só realizar a análise físico-química da forma correta e depois fazer as correções. Porque só usar a tabela parece que é só pegar o número e corrigir. Mas não é. Se eu faço, por exemplo, um cálculo de massa específica, ou faço... Um cálculo não, eu faço uma verificação de massa específica e ela está errada, o que está acontecendo? Eu errei toda a análise. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu tô vendo a Gleibe, você está explicando bastante coisa, não é o nosso mundo de revendedor. E eu tô Mas vendo... deveria ser. Sim, mas eu tô vendo que tem muitos detalhes e realmente tudo interfere. Posso contar uma história Não é só pra a você? temperatura, tem Vamos muita levar coisa isso que pro interfere. revendedor. Posso contar a história para vocês? Eu operei... Eu fiz a supervisão de uma rede de postos. E uma vez a gente começou a fazer umas verificações. A gente começou a verificar que a gente tinha ali um resultado operacional que não era condizente com a nossa realidade. Por quê? Porque toda movimentação volumétrica, a gente tem uma perda. A gente tem uma perda operacional. Mas essa perda operacional, ela existe. Mas a perda operacional, ela começa a partir do momento que eu acredito que estou recebendo 5 mil litros, mas não estou recebendo 5 mil litros. Ah, mas eu tenho um VD-RUT. Não, você tem um VD-RUT, mas o VD-RUT ele vai dizer especificamente quanto que entrou. Só que as propriedades coligativas do combustível é o seguinte, eu tinha um combustível aqui armazenado e eu recebi outro. Essa mistura entre os mesmos combustíveis, ela tem uma tendência à contração. Então, o volume nem realmente seria o volume real. Por que na distribuidora de combustíveis a gente consegue aferir o volume do caminhão parado e no posto não? Desconhecimento. Hoje a gente ministra um treinamento de análise de combustíveis, onde a gente não está falando sobre análise de combustíveis, mas a gente está falando como diminuir a perda operacional do revendedor, ele pegando. Vou receber um caminhão. Primeira coisa que eu faço, eu aprendi isso antes de operar, com um revendedor. Ele falava, você coloca um saca-amostra. Primeiro, eu não tiro uma amostra do topo, eu pego um saca-amostra, coloco um saca-amostra no fundo do caminhão-tanque, retiro uma amostra. Pego um termômetro, não é qualquer termômetro, é um termômetro e coloco dentro do caminhão-tanque. Então, antes de eu descarregar o produto, eu pego uma amostra e a temperatura, igual na distribuidora. Isso, há 15 anos atrás, a gente fazia no posto. Levo isso, o gerente do posto faz a análise físico-química, vê a temperatura, a massa específica, e depois ele vê o volume real que ele está recebendo. Uma vez, a gente fez esse acompanhamento durante 90 dias. Depois chegou a conta para alguém. Mas só chegou a conta porque a gente tinha ali equipamento calibrado, a gente tinha um procedimento, a gente tinha as verificações, e quando chegou, consequentemente veio. Mas hoje, como a gente talvez tenha uma margem ou não legal, o revendedor ele não está preocupado com isso. Ele não é conhecedor profundo de como que deveria ser um recebimento. Como que a gente sabia 15 anos atrás? Porque a gente foi na distribuidora buscar como eles faziam. A distribuidora vai te ensinar... É um volume muito maior. Era volume maior. E eles só fazem isso. O dono de posto ele tem que fazer Ele tem que fazer várias coisas, mas isso, qual é o básico? Garantir a qualidade e o volume do meu combustível. Quantas vezes você descarrega um combustível ou descarregou na sua vida? Ou quantas vezes eu presenciei o dono de posto recebendo um combustível porque ele estava seco e ele nem analisou a amostra? Pergunto, quantos revendedores você tem?
Um saca-amostra no seu posto? Saco-amostra. Você falando nesse termo, eu nem sei que termo Você é esse. tem um saca-amostra no Mas, seu Aguilera, posto? deixa eu te falar por que nós estamos falando isso. Não, se você não tiver um saca-amostra, como que eu vou fazer a verificação se o volume é real? E pelo que você está me falando desse tipo de termômetro, eu também não tenho. Eu tô pensando numa vareta. Deixa eu te falar por que Não, nós estamos não é uma falando isso. vareta. Então, o que está acontecendo? Lá na feira nós tivemos tem aquele encontro que eu falei aqui da CAECO, que é o encontro dos representantes das associações, federações, confederações da América Latina. Legal. E na América Latina eles já conseguiram, Chile, Argentina, tudo, para que o produto já saia na distribuidora corrigida. Ele sai hoje a 20 graus. Só que o que acontece? Não, ele deixa eu só sai terminar o raciocínio. setado, 20 graus. Deixa eu terminar o raciocínio. Qual é o que eles já conseguiram lá? Se a distribuidora, vamos aqui, como está funcionando lá, se ela recebe a 15 graus, por exemplo, o volume é X. Se ela entrega 20, o volume é um pouco maior. Concorda? Né? Segundo os dados que a federação, através do vice-presidente Cadu, trouxe, que no Brasil isso daria uma média de 1% de perda. Como ela recebe a 15 graus, o volume é menor. Tá certo? Ao receber, ao entregar uma determinada temperatura, o volume do que ela recebeu é maior. Se eu recebi 1 milhão de litros, se eu jogar isso numa temperatura maior, o volume é maior. Então, e se tiver numa temperatura menor, é menor. Com certeza. Isso. O que os outros países conseguiu legislar em relação a isso? É que na temperatura que a distribuidora tem todo o controle lá, faz todo esse estudo, se ele está entregando uma temperatura, uma condição já menor, já está entregando, que está saindo do tanque nessa, ele já faz na nota fiscal a correção. Fala, ó, como eu comprei com 15 graus e o volume é 1.000, ao entregar com 20 graus, o volume não é 1.000, é 998, então eu vou te cobrar na nota fiscal 998. Já sai da distribuidora, que é como está saindo, entrou no caminhão, depois que ele derramou, obviamente, vai ganhar lá. O que acontece hoje, por exemplo? Isso é possível a gente fazer. Não, isso é muito possível. E o que acontece hoje no Brasil, na distribuidora, é o seguinte: quando eu vou carregar um caminhão, eu tenho a temperatura. Se você pegar a nota fiscal, lá na emissão da nota fiscal, tem a temperatura do carregamento. Uhum. A cada uma hora medido. A cada 1 hora na distribuidora de combustíveis, a cada meia hora, a cada minuto, a gente tem capacidade de medir a temperatura. Eletrônico, é tudo eletrônico, gente. A gente não está... a gente consegue medir. Então, por exemplo, eu emito na nota a temperatura do carregamento. Eu tenho a temperatura do meu carregamento. Se eu tenho a temperatura do meu carregamento, eu sei qual... Você sabe então, quantos litros está saindo. A ideia é que a distribuidora faça essa correção na hora que carregar o caminhão. Só que o que acontece hoje? Hoje, a gente carrega a temperatura ambiente, não termocorrigida. Então, na sua emissão de nota fiscal, lá tem a temperatura do carregamento. Essa temperatura do carregamento, aí tem, o caminhão está na seta, a seta diz que é 5.000. Mas com a temperatura do carregamento vezes o fator de correção e a densidade, eu conseguiria saber qual é o volume real que eu estou recebendo. Vamos lá, vamos para o exemplo então. Presta atenção, Paulo. Olha só, Gleibe, estamos exatamente a 28 graus, um dia quente em Brasília. Então, carregar nesse exato momento, eu não preciso de tantos litros para bater a seta dos 5.000 litros. Isso é real. Eu vou chegar aqui... lá de 4.930. É porque, na verdade, os nossos caminhões, eles não são termos compensados. Eles são uma medida padrão. Uhum. Então, aqui está dizendo que esse caminhão foi aferido e aqui é 5.000 litros. Só que quando eu coloquei na seta, aqui tem 5.000 litros. Só que, na verdade, não tem 5.000 litros, porque depende da temperatura. Todas as vezes que eu estou falando... 5.000 litros, tem 5.000 litros. Tem 5.000 litros na medição. Condição. E o CT, o caminhão-tanque, ele é aferido a 20 graus. Uhum. Porque todos os cálculos são termocompensados a 20 graus.
eu não sei qual foi a Mas temperatura. na hora que derrama, ele não está a 20 graus. Aí... Não, na hora que ele carregou, eu não consigo controlar a temperatura do ambiente. Qual a temperatura agora? 28 graus. Não, Perfeito, mas peraí também. Lá na América Latina conseguiram fazer esse fator de correção. Não, o fator de correção ele não vai fazer. O fator de correção está criado, gente. É só a gente utilizar, já existe. É porque assim, já parece. Tem a lei na já MP. tem a legislação. Só não é utilizada. E aí, aliás, para a distribuidora é utilizado. A distribuidora. Me conta, Gleibe. A distribuidora o recebe. fator é 20 graus para a distribuidora? Todas as correções volumétricas para combustíveis no Brasil são 20 graus centígrados. É porque não fala, a gente precisa utilizar a mesma unidade de medida. Eu chego e fico colapsada quando fala Celsius, está errado. Não, Celsius ou centígrados está a mesma coisa. Agora, eu não posso tratar, aí eu teria que 15 graus Fahrenheit. Fahrenheit, eu tenho que fazer as conversões. Mas a nossa tabela de conversão está disponível na Agência Nacional do Petróleo. Eu estou te falando, por quê? Porque é isso que eu ensino. Está lá. Está lá, é o Conselho Nacional do Petróleo. Então, aí a informação que teve lá na Expo Postos é que todos os outros países da América Latina e América do Sul... Rapidinho, Paulo. Lá já é feita para a distribuidora e da distribuidora para todos os postos, nas medidas 60 graus Fahrenheit, isso, que equivale a 15,5 graus Celsius. Esse é um padrão de todos os A gente países. pode utilizar qualquer padrão, isso é só conversão volumétrica e matemática. O que é importante a gente saber aqui é que é possível fazer, mas primeiro, a gente tem que ter o conhecimento simples. Se eu medir a temperatura lá do carregamento, você concorda comigo que eu consigo fazer essa termocorreção? Sim. Sim. Essa é a ideia. Só que... Na distribuidora. Na distribuidora. E ela já faz, ela sabe, gente, eu não preciso ir longe. Não, eu sei, ela já tanque, sabe. Mas não, ela não sabe, ela sabe do CT, gente. Eu tô afirmando. Eu entendi. Ela sabe de tudo. Ela sabe de tudo. Se ela está entregando menos ou mais. Por quê? Porque eu sei no final do dia o meu resultado operacional. E quando você estava na distribuidora, a distribuidora tinha essa preocupação de estar entregando menos? Não, a distribuidora precisa cumprir os procedimentos porque a minha garantia é final. Então ela estava preocupada na régua do caminhão. O que fala a legislação? A legislação fala que o caminhão ele é carregado a temperatura ambiente. Você deve informar na nota a temperatura do carregamento. Então, na nota deve informar a temperatura do carregamento. Eu devo informar qual foi o volume que eu carreguei, 5.000 litros. E tenho que informar quais são as especificações daquele produto. Por isso que vem a densidade. Então, ela sabe. Por quê? Se eu informei que eu tenho 5.000 litros, eu sei a temperatura do carregamento e eu sei a massa específica corrigida a 20 graus, então, sabendo a massa específica a 20 graus, a temperatura do CT, eu vou saber consequentemente o fator de correção. É só ir lá e fazer o cálculo. Só que a legislação hoje, ela determina o seguinte, a distribuidora carrega o produto à temperatura ambiente, o produto deve estar na seta aferida do caminhão, em aquele que ele pediu, 2.000 litros, 3.000 litros ou 5.000 litros, e a distribuidora deve informar na nota fiscal, temperatura do carregamento e as especificações do combustível. Então, na tua nota fiscal, lá no rodapé tem temperatura do carregamento, densidade corrigida, porque eu preciso da densidade corrigida. É só fazer a conta. Perfeito. Vamos entrar, você tem conhecimento também, Gleibe, sobre como funciona uma aferição de caminhão? Do Inmetro? Do Inmetro, eu nunca acompanhei, porque a gente já recebe o CT aferido. Mas qualquer aferição que a gente faz, a gente utiliza como uma medida padrão. Eles fazem com água, é isso? Ou é com combustível líquido? Eu acredito que, como eles colocam, eu não tenho uma noção, mas eu acredito que eles possam estar fazendo com água. Com água, que não vai bater as medidas. E é feito fora de Brasília, né? Não, qualquer aferição... Aí a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso, por quê? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A minha medida padrão, para eu saber a densidade hoje do etanol, da gasolina... ou de qualquer outro produto, qual é a densidade básica? Qual é o líquido básico que a gente utiliza? Água. A água. Que é igual quando a gente vai fazer a aferição com o Inmetro no poço, com um galão de 20 litros. Mas não é igual. É diferente. Mas assim, só para te falar, qual é a minha medida padrão? Minha medida padrão é a densidade da água. Eu utilizar minha medida padrão
da densidade da água para aferir um combustível, É verdade. não vai mudar, gente. Isso é química, pelo amor de Deus. Aí Não muda. Não muda. Por quê? Porque a minha medida... Eu tenho que utilizar um líquido de conversão. Então, lá, quando Pascal veio falando sobre isso, ele utiliza, né, a densidade. Qual o líquido que a gente utiliza para todos os cálculos matemáticos hoje que a gente tem? A água. A densidade é igual a 1 quilograma por metro cúbico. Só que os outros líquidos, eles vão ter densidades diferentes. Se eu calcular isso daqui para a água e eu fizer... Todos os outros é só converter. É só converter a densidade e temperatura. É só um cálculo das propriedades fisicoquímicas daquilo lá. Então, e agora eu vou fazer a aferição? Não, aí pelo amor de Deus, aí você vai ter que inventar a ciência de novo, e aí pelo meu coração Não, mas dói. é só o cálculo, realmente, que ela está correta. E aí o seguinte, o que é? Medida padrão. Medida padrão. Medida padrão é uma medida padrão onde eu digo que ela tem 5.000 litros. Coloco um líquido de referência, vou utilizar água. Por que utilizar água? Porque é inerte. Tanto faz a temperatura. Só que, novamente, a densidade a 20 graus centígrados. Não é que tanto faz a temperatura. Todas as propriedades físico-químicas de qualquer produto, material, líquido, sólido, gasoso, ele varia com a temperatura. Perfeito. Outra pergunta muito importante, Agleib, que vai nos sinalizar também uma tendência sobre tudo isso que a gente está falando. Eu citei aqui que a gente está numa temperatura quente de 28 graus, mas isso é para nós que estamos aqui em cima da terra, às vezes na sombra, ou no sol, ou circulando como um caminhão. Mas na base distribuidora, às vezes não é bem assim, né? Porque são tanques grandes e estão com muito combustível. Como é que é essa variação do combustível dentro de um tanque, mesmo em dias quentes ou dias frios? As variações ocorrem como qualquer líquido. Tá, mas qual é o tempo que ela precisa? Por exemplo, qual é a temperatura média na distribuidora de uma gasolina? Depende. Quanto que era, em média? Depende do dia, da hora que eu vou medir. Por isso que Tinha dia que ela estava 15 graus, tinha dia que ela estava 30 graus? Como em qualquer lugar, eu não consigo controlar. Assim, eu falo assim, porque parece que é... Só para vocês entenderem. A temperatura não muda porque eu estou na distribuidora, porque eu estou no posto. O que vai mudar são os choques, as colisões que estão ocorrendo ali. Ponto. Se hoje aqui está 28 graus centígrados, lá na distribuidora também vai estar 28 graus centígrados. Não, mas o combustível não está 28. Não, olha só, se a temperatura... Eu estou falando do combustível dentro do tanque. Vamos lá. Se a temperatura está 28 graus centígrados, aqui também vai estar 28 graus centígrados. O que vai variar, o que é a temperatura? É a medida das colisões das partículas existentes ali, o grau de agitação das partículas. Beleza, peguei, lá na distribuidora eu tenho um tanque, pum, coloquei o tanque. Esse tanque está cheio, menos agitação das partículas. Esse tanque está vazio, mais agitação das partículas, mais espaço vazio, a tendência é ele evaporar mais. Então, tem vários fatores ali. Segunda coisa, esse tanque tem teto com selo... agora eu consegui, né? Trava a língua, né? Eu tenho um teto com selo flutuante. O que é isso? A gente tem um selo flutuante que ele vai subindo dentro do tanque. Alguns mudam. Então, a gente, por exemplo, a gente costuma instalar, quando eu for fazer a minha projeção de uma base, por exemplo, para etanol, como o ponto de fulgor desse produto é de 25 graus centígrados, de 15 graus centígrados, por exemplo, então ele tem uma tendência a evaporar 15 graus centígrados. Já a gasolina é menos 43 graus centígrados. Então, ela está trabalhando o tempo todo, ela está evaporando o tempo todo. Então, tanques que eu tenho etanol ou gasolina, eu tenho uma tendência a colocar um teto com o selo flutuante, que seria o selo que eu vou fechar, ele vai flutuar, ele vai para cima ou vai para baixo. Ele não tem tanto contato com o ar dentro do tanque. Ele faz com que o espaço vazio seja diminuído à medida que eu estou trabalhando. Por quê? Porque aí eu diminuo o grau de agitação e, consequentemente, eu tenho uma perda, né? Eu tenho as válvulas lá de alívio e pressão, que são para ocorrer esses equilíbrios gasosos que tem ali, e, consequentemente, evitar. Agora, eu tenho tanques que eles não têm esse selo. Então, como que a gente faz a operação? A cada 1 hora é medida a temperatura do tanque da distribuidora. 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 da manhã, isso, né? 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Eu vou medir a temperatura e o volume. Por quê? Porque densidade é massa sobre volume. Se a minha densidade vai variar, ela varia de acordo com o volume que eu tenho ali, consequentemente, a minha temperatura também. Então, a distribuidora ela faz um controle volumétrico e de temperatura o tempo todo. No posto referencial. Só que qual é a diferença? Eu tenho um tanque aéreo. Então, a temperatura daquele combustível ela é verificada.
Num dia que está mais quente, às vezes eu vou estar aqui, por exemplo, eu medi aqui 28 graus centígrados, talvez aquele tanque, que ele está, né, um tanque de aço, né, esse tanque lá vai estar a 32 graus centígrados. Mas todo o meu trabalho dentro da distribuidora, a cada 1 hora a gente mede, a gente coloca no sistema e informa ali. Por quê? Porque a gente quer ter um controle volumétrico. Aquilo que eu não consigo medir, eu não consigo controlar. Se eu não Mas medir... essa variação é muito pequena, né? Então, o que acontece? Agora está 28 graus aqui, deve estar um combustível a 32, 33 graus centígrados lá. Nossa! Mas por quê? Porque esse combustível ele tem um grau de agitação das partículas diferentes. Eu estou em contato, aqui eu estou num ambiente isolado, isso daqui é cimento, né? Alvenaria, então ele tem uma proteção térmica totalmente diferente. Se aqui onde nós estamos gravando fosse um container, estaria muito mais estaria quente. muito mais quente. Muito mais quente por conta dessa propriedade do material construtivo. Então, se o meu tanque tem um material construtivo, né, de aço lá, e eu tenho um teto de célula flutuante, eu consigo dar uma equilibrada. Claro que, se eu medir 6 horas da manhã, a temperatura é uma, meio-dia é outra, 6 horas da tarde é outra, mas a cada 1 hora a distribuidora lê. Ou seja, o revendedor ele ganha muito mais por ter tanque subterrâneo, porque ele tem um controle muito melhor sobre isso. Com certeza, sim. Por quê? Porque a variação da temperatura num tanque subterrâneo... É muito menor. É muito menor. Ela é muito menor, porque ele está ali... Eu estou... O tempo todo... É uma temperatura constante, quase. A gente está falando de menos evaporação. Porém, o combustível também ele está reduzido. Ele tem a tendência a estar contraído. Por quê? Porque o grau de agitação da temperatura é menor, o grau de agitação das partículas é menor, então ele vai estar contraído ali. Só que, claro, a gente tem que olhar outros fatores. Por exemplo, se eu trabalho com um tanque muito vazio, quando a gente vai fazer as análises lá na distribuidora de combustíveis, a gente verifica. Eu trabalhei um mês inteiro com um tanque vazio. Isso então, vai afetar. Volume. Por quê? Porque eu vou ter um maior espaço vazio, maior grau de agitação das partículas, maior evaporação. Tem selo flutuante ou não tem? Então, são coisas. Isso é ciência. Por isso que o operador, o administrador, na maioria das vezes, ele tem que ter uma formação química para ele poder trabalhar com isso, né? Então, uma super dica para o gestor que você poderia dar, Gleibe, é manter os tanques cheios? Se você tiver capacidade financeira, o melhor momento é manter os tanques cheios. Por quê? Porque todos os problemas que a gente tem hoje, por exemplo, com diesel, que é a higroscopia, né, do diesel, a formação de borra e desses micro-organismos que são formados ali, ele vem o quê? Do meu espaço vazio. Quanto mais espaço vazio, maior evaporação que a gente vai ter ali, essa evaporação vai me trazer mais produto, entendeu? É isso que eu posso dizer. Uau, que legal. Então, ter também tanques, ter espaços de sobra no poço com tanques que não estão tendo muita circulação, às vezes é melhor inativar aquele tanque e aquelas bombas. Se você não tem operação desse produto, na verdade, é só não colocar nenhum produto ali, porque a tendência daquele produto, se você não encher o tanque, ele é ocupar a linha, você vai ter uma perda ali, né? Então, o ideal tenha a sua capacidade que você necessita para você vender e, se possível, mantenha esse tanque da metade para cima, porque vai ser assim. A mesma coisa é o consumidor. Perfeito. O consumidor, já viu aquele cara que está na reserva e ele vai lá, abastece, coloca 20 litros e ele acha que não entrou nada e ele acredita? É muito diferente se ele for lá e colocar 40 litros. 20 litros você está sendo ótimo, né? Porque ele põe, na verdade, R$5, né? R$5. E ele quer que saia da reserva. Que ele saia da reserva. E ele ainda fala assim, completa com R$5. Mas você sabe por que ele faz isso? Para ele se sentir rico? Porque ele tem vergonha de ter um carro e abastecer R$5. E aí ele chega no posto e justifica. E eu fico indignada, porque o frentista acha ruim. Ainda bem que ele vai com R$5 e escolhe o meu posto para abastecer, porque se ele fosse pro do concorrente, era muito pior. Era R$5 todo dia. Era R$5. Ele pelo menos está aí escolhendo o meu posto para abastecer R$5. Eu vim para cá e eu só abasteço R$100. Mas por quê? Porque eu vou gravar nos postos. Eu tenho a sensação. Eu tenho a sensação. Você tem muito assunto aí. A gente vai gravar um de atendimento. Hoje, na verdade, a gente trouxe você aqui. Eu queria que você, só para finalizar aí o nosso esse tema, né? Porque a gente tem para não ficar muito longo, que às vezes, né, fica ruim. Esse tema tinha que ser específico e seria muito legal a gente mostrar
é isso que eu tô falando, assim, sabe, Daniel? É isso que a gente ensina lá no curso. A ideia é fazer isso. Entendeu? É mostrar o passo a passo de como é feito isso e que não é alquimia. É ciência. Isso... E quem fornece pra gente a tabela? Quem fornece? De onde que eu pego a tabela? É tudo público. Da Agência Nacional do Petróleo. Eu entro no público. site, é público. Só que a falta de conhecimento do revendedor naquilo que é simples, como que você recebe um carro no seu posto e você não faz a verificação de qualidade nem volumétrica? É isso aí. Então, é importante isso. Ou seja, tem que ser rotina do revendedor, tem que ser rotina do chefe de pista. Eu fazia isso há 15 anos atrás. Eu fico me perguntando como o cara tem um empreendimento, ele não faz isso hoje no posto dele. Então, a discussão é, vamos levar isso para a distribuidora? Ela vai dizer, isso é responsabilidade do revendedor. É uma briga longa. Mas esse assunto que a gente está falando... Mas é isso que eu estou falando para vocês, a gente já fez, tá, Paulo? Tá bom. Há 15 anos a gente levou para a distribuidora e eu não... Assim... Eu não posso dizer quem foi, mas a gente recebeu os valores. Mas é muito importante isso daí, porque surgiu muito Mas vocês tinham tudo ali comprovado. Tudo comprovado. Mas para finalizar aí, Agleibe, a gente tem a nossa conversa aí, que a gente quer fazer mais podcast com você, falar sobre frentista, falar sobre escola de frentista. A gente tem muito assunto aí, a gente vai até para ficar separado para dar pauta. Claro. Eu acho que é bom para os nossos seguidores. Posso brincar com vocês? Pode. Ele me falou que era outro tema. Ele chega aqui e fala outro. Isso é fato. É porque esse assunto nós começamos aqui, foi uma coisa que rodou lá na Expo Post. Isso é novo, essa. E é um assunto novo, muito interessante. Mas você é especialista nesse assunto. Eu tô rindo aqui e assim... Isso é para ficar claro que você vai voltar aqui. Não, isso para ficar claro que pelo menos eu domino o assunto, né? Porque se eu não dominasse... Então, você não só dominou, mas é importante que você vai voltar para cá. Porque mas só para resumir, para encerrar, vamos só deixar claro aqui, Agleibe. Então, as distribuidoras recebem corrigido Eles recebem termo corrigido a 20 graus. A 20 graus centígrados. Não recebe essa correção. Ele recebe corrigido a 20 graus centígrados, ele carrega a temperatura ambiente e informa os parâmetros de termocorreção na nota, mas a legislação diz que ele tem que carregar a temperatura ambiente. Mas as informações estão lá porque a Secretaria de Fazenda exige. E para finalizar, em tese, o revendedor, ao verificar isso, ele pode fazer a conta e pedir o desconto. Deveria. Mas ele tem que provar tudo isso. Mas ele não faz porque... Entendi. Porque ele desconhece. É desconhecimento. Então, aquilo que eu não faço é porque eu não conheço. Porque se eu soubesse, eu já estaria fazendo e tendo resultado muito maior perfeito. do que eu tinha. Então, a pauta que a gente trouxe no início, antes dela chegar, estava correta. Ela explicou claramente aqui, com dados até mais técnicos do que a gente merecia. Desculpa. E foi sensacional. Aprendendo. Sensacional. Eu estudei química, não só no segundo grau, mas na faculdade, porque a minha primeira formação é licenciatura para o ensino fundamental e eu posso dar aula de química. Mas a química básica não é essa química feroz que você tem. Mas para finalizar, Gleibe, eu queria que você desse aí, num curto espaço de tempo aí, o que você achou de interessante, o que você achou de novo, o que foi importante na Expo Post aí para você finalizar, porque nós já demos Paulo. a nossa visão, mas você é uma pessoa que você tem muitos contatos, muitos negócios com muita gente. O que você achou da Expo Post esse 2024? Ano? Sua visão final aí para finalizar. A minha visão é que estava uma feira muito bonita, né? A gente consegue ver ali dentro da feira que tem muitos aplicativos para automação, tornar o abastecimento um pouco mais ágil. E aí, para mim, fica um ensinamento muito claro, sabe, Paulo? Se eu não sei para quem eu vendo, eu não sei como que eu posso melhorar as minhas vendas. Se uma empresa de software me traz um aplicativo para que o dono do carro ele realize o abastecimento, se uma empresa de software ele traz um aplicativo para que o dono do carro ele autorize o abastecimento, então está vendo ali que a gente quer dar o poder para o cliente abastecer. Mas até criar seu desconto. Mas por que ele quer dar esse poder? Porque ele quer ter por trás um banco de dados. Porque esse banco de dados traz inteligência para o negócio. É isso aí. Se eu dou nome aos anônimos, eu sei quem é o meu cliente. E foi assim que a gente cresceu em vendas e faturamento. Porque eu sabia quantas vezes aquele cliente ia no meu posto, qual era o ticket médio que ele ia, quantas vezes ele deixava de ir, quando ele parava de ir. Você já citou isso aqui, né, Daniela? E me relacionava com esse cliente. Então, eu nunca fiz uma modificação de preço ali, há 15 anos atrás, na bomba. Eu fazia onde?
na mensagem que eu mandava para o consumidor, para que ele fosse no meu posto, quando nem o meu concorrente estava dormindo. Então, eu conseguia trazer picos de abastecimentos. Isso, para mim, é a primeira coisa que tem ali. O cuidado que a gente tem que ter é, a partir do momento que a autonomia é exclusivamente do consumidor, ele tem um ticket médio menor, porque ele não compra produtos agregados, produtos automotivos. Então, se o meu posto é um posto de abastecimento exclusivamente, ok, eu tenho essas automações, perfeito. Se o meu posto é um posto de serviços, onde eu oferto produtos agregados... Você tem razão. Aí eu tenho que ter uma pessoa ali para vender. Então, esse é o segundo fator que eu trago da feira, que para mim ficou muito claro, que é esse olhar de trazer autonomia para o consumidor, fazendo com que ele se sinta... Ele saiba o que ele está comprando de verdade e ele tenha o controle. E aí a gente trouxe, né, várias ferramentas que a gente pode utilizar, mas esses dois olhares para mim, da tecnologia, da Legal. automação ali, do consumidor ter o controle e, principalmente, dar o cuidado, tá? Quem tem que ter esse poder, desculpa, é o dono do posto. É isso aí. Não é à toa, né, Paulo, que a gente fez um podcast exclusivo falando sobre tecnologia lá na Expo Posto. Você que não viu, vá lá e veja o podcast com o Anderson Nascimento. E lá a gente falou bastante sobre esse ponto. Tecnologia hoje está disponível com um preço muito acessível. Um dos pontos que eu citei muito, a Gleibe, é verdade. Hoje está muito acessível. Você mesmo, com o celular, você vai no posto, abre o próprio refrigerador com o celular, você pega o seu produto, o refrigerador sabe que produto você pegou, já desconta no seu cartão de crédito, coisa que já existia há 4 anos atrás, mas era um preço sem... Era muito Hoje, inacessível. O posto pode ter por menos de R$10 mil, então é acessível. É isso aí. Né? E sem frentista, sem atendente, sem nada. Mas nós queríamos aí, Agrebe, aproveitar a sua vinda, foi muito bom esse papo. E nós vamos ter mais pautas aqui com você. A gente quer falar um pouco depois, um dia aí, vamos voltar a fazer um só sobre licença de funcionamento, licença de instalação, isso é uma dúvida. E depois um outro para você falar tudo a sua experiência de como tratar bem, como ter o atendimento. Eu já usei Nota nos meus postos, já usei você como nossa consultora. Já usou a Gleibe? Já. Não. Você, a sua empresa, Aqui viu, não, Agrebe? pelo amor de Deus. Ô, Daniel. Não. Ai, Brincadeiras à parte. Dá para cortar isso? A gente quer falar um pouco com Muito você. obrigado pela presença. Até o próximo Dono do Posto no YouTube. A gente vai trazer a Gleibe para falar mais assuntos, principalmente sobre treinamento, que ela é expert nisso aí. Corta isso, pelo amor de Deus. Um abraço, galera. Ai, Paulo, você me mata do coração. De novo,